volta com o programa Mais Saúde. No primeiro bloco, vocês viram a montagem daquele que é o meu peixe favorito, super simples de fazer. Aliás, vamos dar uma conferidinha como é que ele tá no forno, que é só meia hora. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Olha só. Já tá. É interessante, né? Porque ele fica, a gente tem a impressão que vai ficar seco e ele fica todo assim, molhadinho, né? Mas espera ficar pronto para vocês verem a maravilha que é. Bom, mas eu queria muito trazer essa receita para vocês, porque uma das coisas mais difíceis no café da manhã, principalmente funcional, é a retirada do pão com glúten. Então, se oferecem os tubérculos cozidos, que é uma prática principalmente da nossa população norte e nordeste, mas aqui para o sul é um pouco complicado, não é hábito. O pessoal do sul tem mais hábito do milho, da polenta, né? Então, essa receita desse pãozinho, ela é super simples de fazer, uma delícia, e você pode deixar congelado, de modo que logo cedo você já pode colocar no forno, enquanto você vai se arrumar, tomar seu banho, e ele vai ficando pronto, porque ele precisa só de meia hora, 40 minutos no máximo, dependendo do que você faz de manhã, dá sim pra gente deixar esse pãozinho assando fresquinho, porque é só assim que eu gosto dele, tá? Então vamos lá. Esse é um pão que você pode fazer com qualquer tubérculo. Você vai usar polvilho doce, polvilho azedo, e aí você vai decidir. Eu sugiro que você experimente cada vez a receita com um e eleja qual que você gosta mais. A gente tem o hábito de fazer aqui em casa o de batata, que foi esse que eu vou mostrar para vocês, que nós fizemos a receita. Mas você pode fazer com a tal da batata baroa, que também é conhecida como mandioquinha. Você pode fazer com mandioca, você pode fazer com inhame, cará. Eu não encontrei aqui para colocar para vocês, então só consegui esses tubérculos. E o que que você faz? Você cozinha e separa 800 gramas. 800 gramas. Claro que vai ter um momento na elaboração que você vai ver que você vai ter que dar o ponto. Então, para quem não tem esse hábito ainda, eu já estou com a massa pronta para você entender como é que é a textura. Mas como que se faz? De preferência num grande bol de vidro, de porcelana, né? Que é assim que a gente deve usar, ou de inox. Você vai usar 150 gramas de polvilho doce. 150 gramas de polvilho azedo. Mistura os dois. Depois a gente coloca a batata ou o tubérculo, enfim, amassado. Você usa aquele espremedor de batata que fica perfeito. Coloca e você vai usar também são duas xicrinhas de café de azeite e 2 ovos inteiros. Lembrando que se você puder pegar aquele ovinho que você do seu galinheiro, que é o melhor do mundo, ou procurar ovos caipiras, que são, inclusive, gente, ovo é tão bom, tão bom, tão bom, que eu praticamente dei um capítulo inteiro para falar de ovo lá no livro Alimente Bem Suas Emoções. Ovo tem colina, que é super importante para o cérebro. Eu fiz, inclusive, gente, uma tabela para mostrar para vocês o que tem num ovo. E por incrível que pareça, ele não tem só um nutriente, vitamina C. Do resto, ele tem tudo. Então, olha só quantos ingredientes a natureza e Deus colocou e privilegiou no ovo. Então, pelo amor de Deus, um ovo todo dia é fundamental para você, seus filhos, e até 2 ovos por dia não aumenta perfil lipídico, tá? Já tem bastante artigo científico falando disso. E depois, o que você também coloca? Vai 1 colher de sopa de sal, ok? Eu gosto muito de pôr uma ervinha fresca, então a eleita aqui foi o manjericão. Mas você fica à vontade. Tem pessoas que gostam de fazer somente com ervas secas, tá? Essa minha receita vai com o manjericão fresquinho e vai também
Orégano, aí o orégano é sequinho, tá? São 10 gramas, o que deve equivaler aí a esse tanto de umas 2, 3 colheres de sopa de orégano sequinho, porque ele não pesa nada. E aí, você vai misturar tudo isso, procurando dar o ponto com água morna. Aí que vem esse detalhe, né? Dar o ponto, que é uma coisa assim que quem não tem a prática fica um pouquinho difícil, mas não adianta, a cozinha é isso mesmo. É ir tentando e acertando, isso que vai dando a mão, como a gente diz. Eu trouxe uma massa já pronta. Essa é a textura que deve estar a sua massa. Então, dá uma olhadinha, porque isso não adianta, é a prática. A gente pode dar assim a receita toda certinha, X gramas disso, X gramas daquilo, mas, por exemplo, se você estiver numa época em que teve muita chuva, a sua batata, de repente, vai precisar de um ponto diferente do que uma outra que está mais sequinha. Então, olha só, a massa tem que ficar nesse ponto, que é o ponto que você vai conseguir enrolar, ok? Aí você vai, enrola os seus pãezinhos, como a gente faz o famoso pão de queijo. E coloca numa assadeira no congelador. Por quê? Porque a ideia é você, quando fizer, preparar já bastante, para depois você congelar uma parte e deixar a outra porcionada. Porque é o seguinte, esse pãozinho é tão gostoso que se você fizer uma fornada com 20 pãezinhos, você come os 20 pãezinhos. Então, conta normalmente quantos pãezinhos você vai comer no café da manhã ou naquele lanchinho com as pessoas que estiverem e você porciona como eu vou mostrar para você. Então, o meu já tá ali enroladinho. No meu congelador. Tá? E aí, ó, já tá congelado. Então, o que que eu faço? Aí você vai dizer assim, mas vai usar plástico? Ele tá congelado, não tem problema, porque não vai ter interação. Então, eu costumo fazer o seguinte, para mim e para o Dr. Roque, a tabela são 3 para cada um. Então, eu faço saquinhos com 6. E congelo. Depois fica disponível para que você coloque no forno e meia hora, 40 minutos, também não é preciso. Você vai ver quando ele estiver bem gordinho, bonitinho, que nem a gente vai mostrar já já, o pãozinho saindo também do forno. Mas antes, nós vamos mostrar, é claro, como é que ficou o nosso peixe. Essas foram as 2 receitas que são feitas semanalmente aqui em casa. Eu quis partilhar com vocês esse peixe que nós adoramos. Normalmente quinta-noite que a gente faz esse peixe aqui em casa. E esse é o nosso pãozinho sem glúten, que muitas vezes dá para você variar de diversas formas com diversos temperos. E olha que coisa mais gostosa, quando você abre, repara que ele fica abertinho. Então, você pode também estar recheando depois com um franguinho desfiado, uma carninha de sol bem gostosa, e aí você faz também sanduíches. Então isso é uma opção de você ter um lanche saudável e sem glúten. Mas olha, esse é o peixe que eu falei para vocês, ele fica molhadinho, gostoso e super temperadinho. Uma delícia. Espero que vocês gostem, apreciem. Quis compartilhar porque são 2 receitas que a gente faz muito aqui em casa e depois vocês mandam pra gente. Ah, lembrando, as 2 receitas vão estar no nosso site maissaude.cançãonova.com à sua disposição. Aproveite e divulgue. Um beijo e até o próximo Mais Saúde.